Romanos 12, apenas o versículo 5. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Membros uns dos outros e um só corpo em Cristo. Meus irmãos, a igreja do Senhor, obviamente, sempre que a gente cita igreja, deve ter duas realidades na sua mente, não tão distantes, mas você vai pensar a aplicação na igreja local, mas você deve pensar na igreja como o povo de Deus espalhado pela face da terra, chamado pelo Senhor, essa igreja do Senhor, onde muitos irmãos já estão na glória com o Senhor e muitos estão sendo chamados, esse povo espalhado, escolhido, os filhos do Senhor. Mas também tem que pensar na realidade local dessa congregação ou dessas pequenas congregações, das quais nós somos uma, pequenas congregações espalhadas pela face da terra, e nessas congregações também contém uma parte da igreja do Senhor. E aí, dito essa realidade, a igreja é a família de Deus. Isso é muito importante. Se nós compreendermos a profundidade dessa fala, muita coisa com certeza muda em nossa vida. Muda em nossa forma de ver igreja. A igreja é a família de Deus. Presta atenção. Isso, em primeiro lugar, é um privilégio muito grande. Porque para fazer parte dessa família, nós fomos convidados, colocados, adotados, enxertados, todas as palavras bíblicas, convocados para fazer parte dessa família, adotados na família de Deus, antes bastardos, agora filhos de Deus. E isso é muito importante nós pensarmos que essa família é do Senhor. Portanto, se ela é de Deus, Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça do corpo, mas o Senhor é o cabeça dessa família e nós seguimos o que o cabeça faz. É por isso que já foi citado aqui também, que quando uma pessoa sofre dentro da família, o corpo sofre. Até me perguntaram esses dias sobre murmuração de um irmão que falou de outra igreja. Falei, não faz muito sentido nós sermos murmuradores dentro da nossa própria igreja, e em lugar nenhum, por sinal que é pecado, porque quando estamos falando mal de alguém dentro da nossa igreja, nós estamos falando mal de nós mesmos, porque nós fazemos parte desse corpo. É como se nós estivéssemos dando pancada no nosso próprio corpo. Não faz sentido algum. E é maravilhoso porque eu creio que Deus vai trabalhar muito conosco nessa revista, nesse direcionamento através da minha vida, através da vida dos irmãos que pregam aqui, desses temas tão relevantes para a comunhão, para a comunidade cristã. E diz o salmista, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu quero citar aqui algo que é falado aqui na revista para você, que fala assim: Charles Swindoll afirma que uma família forte possui 6 qualidades. Ela é comprometida com a família, ela gasta tempo junto, ela tem boa comunicação familiar, ela expressa apreciação um para com o outro, ela tem um compromisso espiritual e ela é capaz de resolver os problemas nas crises. E presta atenção que isso é totalmente aplicável para a vida comum da igreja, que é a família. Aplicável para a sua família também, para o seu lar. E a igreja, que é composta por famílias e forma essa grande família do Senhor. E eu quero repetir aqui para você, porque eu estou falando para pessoas totalmente capazes de compreender aquilo que o texto está falando e fala, poxa, se eu estiver errando em alguma coisa aqui, de fato eu estou prejudicando a mim mesmo, ou prejudicando a minha família, e entristecendo o cabeça dessa família, que é o nosso Senhor.
Uma família é comprometida com a família, ela gasta tempo juntos, ela tem boa comunicação, expressa apreciação um ao outro, tem compromisso espiritual e é capaz de resolver problemas nas crises. Alguém já disse que a nossa vida é determinada ou é avaliada quando a gente passa por crises e como a gente reage a elas. Nós mostramos maturidade, nós mostramos crescimento após passarmos por crises. Por quê? Porque toda família e toda pessoa vai passar por grandes crises. Mas como reagimos a elas? Como passamos por elas? Como vamos fazer, sendo que nós acabamos de declarar através da primeira música aqui, que nós vamos louvar ao Senhor, mesmo em meio às tribulações, às circunstâncias más, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, eu te louvarei, Senhor. Por isso que nós dissemos que essa declaração não seja apenas da boca para fora, mas uma busca incessante disso, porque certamente eu e você passaremos por grandes tribulações. E muitas delas permitidas por Deus, para que Ele cumpra essa oração que nós fizemos aqui. Te louvarei, apesar das circunstâncias. É como se Deus olhasse e falasse: agora eu quero ver. Deixa eu permitir essa coisinha aqui na vida desse meu filho, que cantou isso muito bonito na igreja. Deixa eu permitir essa tribulação para ver se isso é verdade mesmo. E aí nós vamos sendo moldados pelo Senhor, moldados por irmãos, moldados pela comunhão. E essas qualidades, essas 6 qualidades, elas podem ser resumidas em comunhão e mutualidade, que são as 2 coisas que nós vamos falar hoje. Comunhão é a parceria, o companheirismo, é ter uma comum união, comum acordo, um comum segmento. E a mutualidade pode ser resumida até pelo texto que a gente leu aqui: amai-vos cordialmente uns aos outros. São os mandamentos que o Senhor traz na Bíblia para o povo dele, que tem que ser cumprido dos 2 caminhos. É eu cumpro na sua vida e você cumpre na minha. Basicamente isso. Você deve amar e ser amado. Basicamente isso, para que todo mundo viva bem. E aí que entra um pouco da maturidade nossa. Por quê? Porque o que muitas vezes acontece com as nossas vidas? Nós tentamos, eu falo assim, o pastor falou hoje que eu devo amar todas as pessoas, até meus inimigos. E aí eu vou e faço alguma coisa para alguém que demonstra amor, não é verdade? Mas eu não sou retribuído. Quem já passou por isso aqui? Quem já tentou fazer alguma coisa por alguém e não foi retribuído? Ou foi retribuído com outra moeda? Todo mundo já passou. Aí o que geralmente a gente faz? Para de fazer aquilo. Aí nem a pessoa te ama e nem você ama a pessoa. Vontade do inimigo em nossas vidas. Aí a gente, em vez de ser abençoador, nós deixamos de abençoar, deixamos de receber as bênçãos, deixamos de insistir e não fazemos a vontade de Deus. É difícil, eu sei. Eu sei que o mandamento, mas o pastor, o senhor está lendo que o outro tem que fazer na minha vida. Mas a ideia aqui e a ideia bíblica não é que você faz esperando que o outro faça por você. Você faz porque Deus mandou você fazer e é bênção para você a obediência em Deus. E Deus é aquele patrão, Deus é aquela pessoa que vai te abençoar. Você não faz esperando que o outro faça. Por mais que um relacionamento é uma via de mão dupla, não é verdade? Só que nesse caso, é uma via de mão dupla abençoando pessoas entre você e Deus, em primeiro lugar. Você faz as coisas para Deus em primeiro lugar, não para pessoas. As pessoas são beneficiadas porque você faz as coisas para Deus. Olha só como que a conta muda.
como que as coisas mudam. É por isso que você vai perseverando, por isso que você vai continuando fazer, mesmo que você não veja os resultados. Ontem mesmo estávamos orando por isso. Mesmo que nós não estamos vendo resultados, mesmo que nós não estamos enxergando, eu vou continuar a fazer porque é obrigação minha e bênção para nós, porque Deus manda a gente continuar fazendo. E isso é maravilhoso, isso é maturidade cristã, isso é crescimento espiritual. Mas em primeiro lugar, o primeiro conceito aqui é a comunhão. A comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos a Cristo. Eu fiz questão de ler essa frase, porque, perceba, ele está falando, é a relação de nós com Deus e de nós uns com os outros, em virtude de sermos unidos a Cristo. Por quê? O que nos une é muito maior do que as nossas diferenças pessoais, gostos pessoais. Porque eu e você, certamente, e glórias a Deus por isso, porque não somos robôs, eu e você temos gostos distintos sobre tudo. Sobre música, sobre som, altura do som, iluminação, nós temos gostos diferentes. Mas o que nos une é maior do que tudo isso. O propósito é maior do que tudo isso. E quando nós entendemos isso, e é pela graça de Deus, por pedir, insistir, quando nós entendemos isso, nós vivemos melhor em comunidade. E a igreja está cheia disso. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que acontece a maioria das divisões de igreja hoje? Vocês sabem por quê, né? Vocês conhecem muita gente que dividiu, abriu um novo trabalho. É possível? Lógico que é possível. Deus conduzir alguém para abrir um novo trabalho, para iniciar um novo projeto. Só que a maioria das coisas que acontecem hoje não é abrir um novo trabalho, é dividir um trabalho existente por causa de coisas secundárias. Por causa de cor de parede, por causa de cor de piso, por causa de ar-condicionado, por causa de localização. Perceba, isso é coisas secundárias, coisas humanas. E eu sou um defensor de que pessoas devem sair de certas igrejas. Sim, mas não por coisas secundárias, por coisas primárias. Até falei essa semana, só existem 3 tipos de igreja nessa terra. As igrejas que giram e apontam para Cristo e a obra dele. As igrejas que apontam para o que Cristo pode fazer pela sua vida, ou seja, ela não aponta para Cristo. Ela aponta para o homem e o que ele pode receber de Cristo. Isso é muito diferente. Onde a pessoa só quer saber de Deus para buscar a sua bênção, para ver o que ele pode ajudar. São igrejas antropocêntricas, centradas no homem. E o terceiro lugar, as igrejas que oferecem o que o diabo ofereceu para o Senhor Jesus Cristo, né? Todas as riquezas do mundo, tudo isso, igrejas centradas no que o diabo pode oferecer. Então, o que nos une, que é a mensagem que aponta para Cristo, o louvor que aponta para Cristo, as orações que apontam para Cristo, tudo que aponta para Cristo em virtude de sermos unidos em Cristo e por Cristo, é maior do que essas diferenças secundárias. É maior, é muito maior. Porque foi Cristo que nos chamou, Cristo que nos redimiu. Cristo que nos salvou, Cristo que pagou o preço por nós, e é Cristo que vai nos garantir, ou que garante a nossa ida para o céu. O resto são gostos pessoais. São gostos que podemos abrir mão, em nome de Cristo, para o bem da comunidade, louvado seja o Senhor. E isso é maravilhoso, nós sabermos disso. Essa relação de comunhão
se expressa de diversas maneiras, entre as quais, agora o texto está falando mais da comunhão na igreja, né? Aqui seria, na nossa igreja local. Compartilhando do texto de Atos 2. Compartilhar, abençoar irmãos com bens materiais no sentido assim, se o irmão estiver precisando, eu vou lá e ajudo ele. Eu tiro do bolso para ajudá-lo. Cooperar na obra do evangelho, ou seja, servir com os recursos, com a força física, com os recursos intelectuais que o Senhor me concedeu, dos dons que o Senhor me concedeu, na habilidade que o Senhor me concedeu, eu vou servir na igreja local e isso vai abençoar as pessoas que fazem parte da comunhão. É por isso que a gente sempre insiste que tem lugar na igreja para todo mundo servir. Todo mundo servir. Tem espaço para todo mundo e é bênção, porque quando nós servimos, nós estamos adorando a Deus e abençoando o povo de Deus, esse povo que vive em comunhão. Também manter a unidade e o amor entre os cristãos. Essas características principais são comunhão espiritual, dedicação de tempo para oração, estudo da Bíblia, adoração e partir do pão. Nós fazemos isso, nós mantemos em nome de Cristo, que é o mantenedor máximo de comunhão, mas quando também nós obedecemos o que Cristo mandou. Quando ele coloca mais algumas coisas aqui, quando nós cooperamos na obra missionária, e aí eu volto à ideia de igreja, corpo de Cristo espalhado pela face da terra, porque onde eu não posso ir, eu posso orar pela obra missionária, ou eu posso contribuir financeiramente, ou eu posso ajudar espiritualmente, emocionalmente, talvez, entrando em contato com os missionários, vendo quais são suas dores, orando por eles, ligando para eles, mandando mensagem para eles, mandando cartas, enfim, fazendo qualquer coisa que vai ajudá-los. Porque quando eles estão no campo também, no sentido de igreja do Senhor geral, nós que estamos lá ajudando. Quando o irmão da igreja está na rua, é nós que estamos na rua se nós estamos dando suporte para esse irmão da igreja. Quando uma irmã da igreja no seu trabalho é missionária do Senhor, está fazendo a coisa correta, está pregando o evangelho, é a igreja que está lá, porque é a igreja que apoia, a igreja que dá suporte, a igreja que alimenta esse irmão para ele ir fazer a obra em nome de Deus. E Deus vai nos alimentando, mas Deus nos alimenta na comunhão da igreja. Isso é muito importante. É muito importante, porque tem bênçãos do Senhor na comunhão da igreja. E é impossível, em casos normais, um crente viver longe da comunhão da igreja. E eu diria que até casos extraordinários, porque até casos extremos de perseguição na história da igreja, no mundo todo, o que os crentes fazem? Arrumam um jeitinho para se reunir. Embaixo da terra, nas montanhas, nas cavernas, eles querem estar juntos porque eles veem essa importância. Em qualquer lugar, a comunhão é imprescindível para nós. Então, não subestime o tempo de comunhão, que não é só isso daqui. Não é só o tempo que estamos aqui, é o tempo em casa. É o tempo com os irmãos fora daqui, é o tempo adorando ao Senhor. Perceba, se você percebeu, às vezes nós erramos como igreja, que tratamos o momento de comida como momento de comunhão. A gente fala, vai ter uma comunhão depois do culto, depois... Negativo. Negativo. Momento de comunhão é todo dia em nossos lares, quando estamos fora daqui, quando estamos em culto, é muito mais do que o alimento. Se for ver nessa lista, o alimento é o de menos aqui. E às vezes a gente desvaloriza essa comunhão que há em Cristo, falando que o momento de comunhão é só o momento que a gente vai em volta da mesa se reunir para comer, encher o pandu.
comunhão. Não brinque com isso, meu irmão. Não brinque. É impossível. Impossível, pela graça de Deus é possível. Mas é impossível que um crente sobreviva longe da comunhão da igreja. Porque é ordem do Senhor. Ah, mas fulano de tal é óbvio, porque Deus. Mas Deus está mandando fazer isso. Viver unidos, viverem em comunhão. Saber que você faz parte de um corpo. E quando alguém sofre, ou você sofre, todo mundo da comunhão sofre também. Todo mundo da comunhão sofre também. Segunda parte do nosso texto, ou do nosso estudo, a mutualidade cristã. A palavra mutualidade não existe na Bíblia. É um termo da língua portuguesa para descrever o dever de cada crente, ou que cada crente tem para com o outro. A mutualidade, esse autor tira da expressão uns para com os outros. Essa expressão que tem muitos mandamentos bíblicos aqui que eu vou ler para vocês. E aí a ideia é, esses mandamentos descrevem a situação que eu até já comentei aqui, que o cristão A faz algo pelo cristão B, e o cristão B, por sua vez, se dispõe a fazer algo pelo cristão A, e pelo C, e pelo D, e assim um pelo outro, ou uns pelos outros. Uns pelos outros. As expressões recíprocas do Novo Testamento. Isso é maravilhoso. E é interessante que eu vou ler todos aqui para você. E eu quero já deixar claro aqui. Isso daqui não são sugestões de Deus para a sua vida, tá? Não é assim, cara, você deve fazer isso. Ou você fazer isso, você vai, se dar bem, ser abençoado por Deus. Isso são mandamentos do Senhor. Mandamentos. Ordem. O Senhor está mandando você fazer. Para não tirar o peso de hoje. Porque hoje tem um tal de... Quase que tem gente falando assim, quem é Deus para mandar eu fazer alguma coisa? Quem é? Eu faço o que eu quiser da minha vida. Então isso é mandamento do Senhor. Lembre-se que os mandamentos do Senhor têm graça de Deus para a sua vida. É bênção de Deus quando você os obedece. Deus te abençoa na obediência dos mandamentos. Mas eles continuam sendo mandamentos. Por quê? Porque se você não obedecer, adivinha? Você está pecando. Pecando, é pecado. Não obedecer os mandamentos. Eu vou fazer algumas aplicações. O autor aqui, ele separou, todas as vezes, ele deu um Google bíblico lá, e ele separou todas as expressões uns aos outros do Novo Testamento. Esses são os mandamentos. Primeiro foi o que a gente leu. Amem-se uns aos outros. Segundo, Romanos 15:7. Eu vou falar no próximo, porque tem muitos aqui. Aceitem-se uns aos outros. Segundo aos Coríntios, saúdem-se uns aos outros. É a ideia aqui de Coríntios mesmo, é de saudar, né, de cumprimentar, de estar bem uns com os outros. Perceba, e olha que coisa interessante. Perceba que todos esses mandamentos têm a ver com a convivência local. Saúdem-se uns aos outros. Aqui eu quero falar um ponto daqui que a gente pode melhorar. Muito. Mas qual é um ponto alto de quando os visitantes chegam na nossa igreja? Eles se sentem acolhidos. Como nós mostramos acolhimento com os visitantes? Só da gente ir lá cumprimentá-los, perguntar como é que eles estão. A gente geralmente não faz muito mais que isso. Mas é isso, no momento de culto não dá para tomar o café também, não dá para comer a pizza com o visitante no culto. Agora, pergunta para você. Você já ouviu alguém dizer, e pode ser que já aconteceu aqui, e Deus nos perdoe por isso. Ou você já teve a experiência de ter ido em alguma igreja, você chegou lá, entrou, adorou o Senhor da sua forma lá no culto e saiu e parece que você nem foi notado pelo pessoal da igreja.
Se não aconteceu com você, você conhece pessoas que já aconteceu? É interessante que a maioria dessas pessoas nunca mais voltam se elas forem visitantes. E nem estou falando que elas estão certas, tá? Nem estou falando que elas estão certas fazendo isso. Mas qual a obrigação nossa? Dar atenção, saudar. Perguntar, se importar. Mesmo que esse se importar seja meio... Nem é se importar tanto assim, né? E aí, tudo bem? Como é que você está? Passou um bom dia? Só. Mas quanto é triste quando alguém chega e fala, eu fui em tal lugar e parece que eu não fui notado por ninguém. Eu entrei, ninguém me notou. Eu saí, ninguém me notou. É pecado quando nós fazemos isso. Pecado. Pecado. E é interessante que muitos vêm elogiar, porque tem muitos irmãos aqui acolhedores, como se isso fosse um grande destaque, mas eu quero dizer para vocês que isso não passa de obrigação nossa. Perceba, sabe aquele negócio? Obrigado por estar fazendo o mínimo, mínimo. Obrigado por fazer o mínimo, que o mínimo é cumprimentar as pessoas, o mínimo é ser educado. Só que se a Bíblia tem um mandamento sobre isso, significa que nós podemos fazer o contrário. Nós podemos juntar nos nossos grupos de afinidade, que são bênçãos dentro da igreja. Mas podemos fazer desses grupos de afinidade panelas, que não são bênção dentro da igreja. Grupo de afinidade, bênção, ótimo. Toda igreja tem isso. E quanto mais cresce, mais grupos pequenos se formam, naturalmente. Só que isso é diferente de panelinha. Geralmente eu escutava isso quando eu era adolescente. Ou eu fui num culto de adolescentes, de jovens, a hora que todo mundo saiu, eles juntaram uma roda lá, e eles não quiseram nem saber quem estava de visitante e tal, e o visitante foi embora. Ô seminarista, meu filho foi embora da igreja, ninguém nem falou um oi para ele. Eu entendo que nós estamos aqui no culto, e eu sou um defensor disso. Nós devemos chegar no culto, e sim, quem quiser chegar, orar, quem quiser ficar de joelho e orar, fique à vontade. Mas eu também quero ver as pessoas, eu quero abraçar as pessoas, eu quero conversar com as pessoas. Eu entendo que você também tem necessidade disso, porque às vezes você tem esse grupo de afinidade, você já não vê há uma semana, e você quer conversar. Mas você deve se lembrar que é função minha e sua cuidar uns dos outros, saudar uns aos outros, amar uns aos outros. Lembre-se disso. Isso é bênção do Senhor para as nossas vidas, e aqui nós só teríamos que agradecer, porque a maioria das pessoas se sentem bem em nosso meio. Próximo, sujeitem-se uns aos outros. Essa é a ideia de colocar sempre o outro acima de você, que o Senhor Jesus Cristo passa, de servir uns aos outros. Próximo, aqui é bacana, hein? Suportar uns aos outros. Eu agradeço a Deus, só tem gente boa aqui nessa igreja. Só tem pessoa 10, fácil de lidar, a começar de mim. Super fácil de lidar. Quase que nós vemos auréolas aqui, Jadir. Se você olhar, só tem anjo aqui. É uma bênção. Mas você pensa, por que tem esse mandamento? Por que existe o mandamento suportar uns aos outros? Porque é difícil. Porque eu sou difícil e você também é. Não acha que você é bonzão, não, que nossa, eu sou a melhor pessoa do mundo para conviver. Não, você tem seus costumes, aquelas coisas que você faz que nem são pecaminosas, mas que incomodam. Que incomodam as outras pessoas. E assim é normal. Só que a gente precisa crescer um pouquinho. O que nos une é maior do que essas diferenças secundárias, do que um costume. Não tenham inveja uns dos outros.
Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Olha só. Não falem mal uns dos outros. Não devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Caramba, agora foi uma lista de mandamentos. Ó. Não tenham inveja, não julguem, não queixem, não falem mal, não devorem. Não provoquem, não mintam. Esses tempos atrás a gente foi resolver uma coisa no presbitério. E eu achei muito interessante o sistema de julgamento da igreja. E era uma causa séria. E a primeira pergunta do julgamento me fez refletir sobre um princípio de maturidade cristã muito interessante. A primeira pergunta foi: você que fez essa acusação, foi pessoalmente falar com a pessoa? Olha só. Era uma acusação gravíssima. Gravíssima. E a pergunta foi: você que está fazendo essa acusação, foi pessoalmente falar com essa pessoa e tentou resolver com ela pessoalmente? A resposta foi sim. E aí prossegue o julgamento. Se a resposta tivesse sido não, era algo pesado, o julgamento teria parado ali. Por quê? Porque a pessoa não cumpriu o que está escrito na Bíblia em Mateus 18. Se você vê algum irmão cometer uma falta, você vai resolver com ele. Se você conseguir resolver o irmão, perdão ali, resolveu a causa. Se não resolver, você deve voltar com uma testemunha para chamar a atenção novamente do irmão. Se não resolver, você leva para a igreja. A igreja é os representantes da igreja. Olha que princípio legal. É muito legal. Que se a gente cumprir, a gente vive muito melhor. Isso daqui não é questão de julgar o comportamento dos irmãos. É sim, ver o irmão cometendo uma falta e eu falar: ô Cleis, daí que você está fazendo não é legal. Mas é eu e o irmão, e só, e morreu ali. Não é eu e a torcida do Corinthians, e o irmão nem está sabendo. Perceba, olha esse princípio para a gente viver bem. A gente vive muito melhor. Quantos problemas seriam resolvidos assim? Falou, não está legal. Não está legal essa atitude, dá para... Se a pessoa falar que não dá para mudar, o problema é da pessoa. Por isso, eis daqui, não julguem, não queixem, não falem mal, não devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns para com os outros. E eu acho que o próximo aqui é maravilhoso, porque vem matar essa parte que eu estou falando agora. Confessem os seus pecados uns aos outros. E é interessante que esse texto de Tiago, há uma discussão muito grande sobre a aplicação aqui, porque tem duas coisas muito claras aqui, ou que podem ser aplicáveis de acordo com a Bíblia. Confessem os seus pecados uns aos outros. Qual que é a ideia? Ore por essa dificuldade que eu tenho em minha vida. Segunda aplicação. Eu fiz alguma coisa contra você, me perdoa. Perceba que são duas aplicações diferentes. Você pedir oração por suas dificuldades, mas você ter a capacidade de se humilhar quando você erra. Chegando ao ponto da Bíblia, e você conhece o texto, falar, se você for no altar e tiver alguma coisa contra o irmão contra você, deixa a sua oferta no altar, vai resolver primeiro a sua questão com o irmão da fé, e depois vem e entregue a sua oferta. Por quê? Por que que esse texto diz isso? Porque Deus não aceita a nossa adoração. Se nós tivermos algo contra. É como se tivesse um bloqueio em cima de nós, literalmente. Quando nós estamos contra quem? O irmão da fé. Então não faz sentido nenhum se eu escutar de alguém falar, não, eu venho nessa igreja, mas eu nem olho na cara do meu irmão. Nem olho na cara. Não faz sentido algum, você está se prejudicando.
Você está deixando de ser abençoado. A pergunta é, existe isso ou não existe? Por isso que essa revista, eu acho que vai ser tão bênção para as nossas vidas, que já estava escolhida faz tempo. Porque vai trazer muitas questões da prática do dia a dia da igreja, para nós sermos abençoados. E fala para mim, você quer ser abençoado e quer participar de uma igreja abençoada? Sim, então, está dando o caminho aqui, ó. Olha aqui, é como se Deus estivesse falando assim, olha aqui o caminho, é só obedecer, meu filho, é só obedecer. Faz isso, você vai ser bem-aventurado. Faz isso e você vai ser bem-sucedido. E o quanto é difícil nós que vamos pregar aqui falar sobre isso. Porque muitas vezes nós somos confrontados aqui com essa mensagem. Fala, poxa, Deus, eu estou falhando nessa área aqui, então eu vou consertar. O Senhor está me chamando a atenção, eu vou consertar essa área aqui. Confessem os seus pecados, perdoai-vos uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros. Perceba, eu não sei se ele faz isso intencional, o autor aqui, mas ele está seguindo uma lógica aqui, ó, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Porque se vocês fizerem, vocês não vão perdoar, vocês não vão confessar, vocês não vão edificar uns aos outros, que é a ideia do quê? Usar os seus dons espirituais, usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. É como se fosse um compartilhamento de habilidades aqui. Eu tenho habilidade A, eu vou compartilhar a habilidade A com o meu irmão tem habilidade B, ele vai compartilhar comigo e nós dois vamos crescer, nos edificar. Edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, cantem uns aos outros. Que coisa maravilhosa! Sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Eu tenho a impressão que ele encerra com a oração. Porque se nós não fizermos as outras coisas, é muito difícil a gente orar com sinceridade pela vida daquele outro irmão. É muito difícil. Mas quando nós obedecemos a palavra do Senhor, eu errei, me perdoa, eu quero aqui te ajudar, eu quero te encorajar, eu quero te aconselhar. Quem ganha com isso? Nós mesmos. A comunidade ganha com isso. A comunhão ganha com isso. E Jesus Cristo é glorificado. Jesus Cristo é glorificado quando nós temos comunhão. E é muito interessante porque todos esses conselhos que a Bíblia dá, ou mandamentos que a Bíblia dá, nós podemos olhar e falar assim, está tudo bem entre nós. De maneira geral, dentro da nossa comunidade, está tudo bem. Eu também acho que seja verdade isso. Mas não cuida para ver. Não cuida não, para ver. Olha o barco afundando. Por isso que é muito importante, ou vai ser muito importante e confrontadoras essas lições, mas que nós tenhamos humildade em obedecer ao Senhor. O autor aqui, ele fala, podemos afirmar que a mutualidade é a vida da igreja. O Senhor Jesus Cristo é o coração da igreja, mas ele afirma a mutualidade, o que a gente faz uns pelos outros, é a própria vida da igreja. Devemos buscar esses mandamentos e obedecer, cumprir esses mandamentos a todo custo, porque quem será, no fim, glorificado é o Senhor. E quem será beneficiado é a igreja local e a comunhão da igreja local. E o quanto é gostoso. E talvez todos nós já passamos por isso. Talvez nós já fomos em alguns locais, igrejas,
E você fala, nossa, parece que eu estou vindo para o culto só para pecar, o negócio está feio aqui, parece que está com um clima pesado, está uma brigaiada dentro desse culto aqui, está o fulano, o líder, o pastor está brigado com não sei o quê, a esposa do pastor está brigado, o do louvor está brigado com não sei quem, e parece que eu vou no culto e o negócio não flui. Verdade? Verdade? Talvez seja por causa de pecado pessoal. Mas talvez é por causa da falta de comunhão também. Por isso que a comunhão é imprescindível para nós, para abençoar, para o crescimento da igreja. E louvado seja o Senhor. Todo santo domingo do Senhor, temos visitantes aqui, pessoas chegando em alguns trabalhos, pessoas chegando em outros trabalhos, pessoas acompanhando a igreja pela internet, um fulano de tal falando que quer ser membro da igreja de outro estado. Bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a nossa igreja, sobre as pessoas. Mas temos que fazer nossa parte, porque Deus está nos chamando a atenção. É como se Deus falasse assim, vocês estão no caminho. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês devem fazer para continuar no caminho. Para eu continuar abençoando vocês. Para essa igreja continuar sendo uma bênção. E sim, nós queremos participar de uma comunidade abençoadora de fé. Nós queremos participar de uma comunidade que vai abençoar os nossos filhos. Queremos participar de uma comunidade que vai abençoar a nossa família, que vai abençoar a nossa vida espiritual de maneira geral. Por isso é tão importante esses mandamentos da mutualidade cristã. Precisamos combater a crise de comunhão em nossas vidas e igreja. O remédio para essa crise é a prática da mutualidade. Isto é, todos os irmãos envolvidos em servir uns aos outros. Por fim, essa declaração afirma que nós somos curados quando praticamos essas coisas, obviamente, colocamos os nossos pecados diante do altar do Senhor e somos práticos na obra do Senhor na igreja. Curados quando servimos pessoas. Porque no fim, servir é se humilhar também. Servir é uma demonstração de humildade. Quando nós servimos pessoas, nós demonstramos que elas são maiores do que nós. E é isso mesmo que a Bíblia requer de nós. Então, que nós sejamos uma igreja serva, uma igreja que serve uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fala um amém aí, para nome de Jesus, para nós participarmos disso juntos. Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto. Senhor, que coisa maravilhosa, Pai. Quanto nós somos confrontados, ó Deus, com os seus mandamentos. Os seus mandamentos praticamente nos esmagam, porque é difícil enfrentar a verdade. Muitas vezes queremos escolher os que nós temos mais facilidade, e queremos tirar de nós o que nós temos menos facilidade. Mas Deus nos ajuda a cumprirmos esses mandamentos na força do Senhor, na dependência do Senhor e do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Pai. Obrigado pela comunhão que temos aqui, que o Senhor possa mantê-la. Que nós possamos participar disso. Que nós possamos encorajar, perdoar, ensinar, edificar, não provocar. Que nós possamos cumprir a Tua vontade, ó Deus. Para o bom andamento da igreja. Para a honra e glória do Senhor acima de tudo. Nos ajuda, ó Deus, e nos faz, ó Deus, termos essas 13 semanas aqui que vamos estudar sobre comunhão cristã, que o Senhor nos confronte, mas que nós possamos saber que tudo é para honrarmos ao Senhor, ó Deus. E obrigado porque o Senhor está no meio de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Continua nos usando, Deus, em nome de Jesus. Amém.